Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da nossa história, como que foi a nossa decisão para vir embora para Portugal, como tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Eu sou goiana do interior e vivi 12 anos em Goiânia capital, foi o lugar onde eu vivi mais tempo nos últimos anos. E eu nunca tive o sonho de ir embora do Brasil, de viver em outro país. Mas a minha irmã viveu 2 anos aqui em Portugal e ela sempre falava pra gente sobre a diferença que era a vida aqui, como era bom, a questão financeira, a qualidade de vida e principalmente a segurança, ela falava bastante. Mas nada assim a ponto da gente, de dar aquela vontade da gente querer fazer planos e fazer acontecer. E também a nossa vida em Goiânia era bem de boa, tinha um bom emprego, a gente estava assim na nossa zona de conforto, fazer faculdade, financiamos casa, carro, tava criando raízes mesmo e não tinha intenção de ir embora de lá. Em 2014 nós tivemos filho e as coisas começaram a mudar, nós mudamos a nossa forma de ver as coisas, nossas prioridades, nossos objetivos e começou também a acontecer algumas coisas que foi nos tirando da zona de conforto. Mudança de emprego, infelizmente também alguns episódios de assalto que aconteceu com a gente foi incomodando bastante e minha irmã, vira e mexe, ela falava pra gente, né, pensar nessa possibilidade de um dia viver em outro país, principalmente quando a gente passava por esses perrengues de segurança. Mas até então não reagimos para esse lado e as águas rolaram. Quando foi em 2018, o André estava trabalhando como representante comercial na região da Bahia e nós decidimos ir embora para lá. Os planos era que desse tudo certo, óbvio, que a gente ficasse muito tempo lá, de repente até criasse raízes, mas nós ficamos só 8 meses. Os nossos planos não aconteceu exatamente como a gente esperava e passamos muita dificuldade, do meio pro fim foi ficando bem complicado, não tinha mais condição da gente continuar lá. A gota d'água foi o acidente do André, que o carro deu PT e a gente ficou de mãos atadas, sem saída, sem ter o que fazer. E aí minha irmã, vendo a gente nessa dificuldade toda, nesse perrengue, essa situação toda, ela veio de novo querendo mandar nós embora do Brasil. Mas aí dessa vez a Bonita já veio com um plano todo esquematizado. Eu fiquei muito assim resistente no começo, eu tenho muita dificuldade com mudança, fiquei com muitos medos. Primeiro que eu não fazia nem ideia de como que é esse negócio de viver em outro país. Como eu não tinha interesse, então eu não cheguei assim, não tinha conhecimento, informação, não sabia muito como é que era esse negócio. Na minha cabeça era tipo assim, a gente vai para outro país, vai viver ilegal, vai viver fugindo para não ser deportada, era o que tinha na minha cabeça, eu não tinha conhecimento, nada, sabe? Tinha preocupação de ficar longe da família, por mais que na Bahia a gente já tava longe, mas pelo menos era no mesmo país, né? Tinha a preocupação de não dar certo aqui, assim como não tava dando certo na Bahia, eu já tava escaldada, eu pensando, gente, se não der certo lá, a queda vai ser muito maior, né? Eu tava apegada também com os planos que tínhamos feito pra Bahia, não queria aceitar que a gente ia ter que, assim, abrir mão daqueles planos e refazer, pensar em outra coisa, começar do zero. Tinha um apego também ao lugar, que apesar de toda a dificuldade que a gente passava, eu gostava muito mesmo, muito da Bahia e das pessoas que a gente conhecia lá. Eu tenho muita dificuldade para fazer amizade, mas no final a gente foi conseguindo se enturmar com algumas pessoas e eu fiquei muito triste por ter que abrir mão, né? Enfim, mas aí eu falei pra ela, a gente não tinha muito tempo pra pensar, as despesas estavam rolando, o André não tava vendendo, a gente não tava ganhando, tinha que pensar rápido. E eu falei pra ela, não, fala com o André, se ele topar, a gente vai buscar de Deus, ver se é isso mesmo que Deus quer pra nossa vida. E eu tava tipo assim, se Deus quiser, a gente vai, mas tomara que não queira. E aí ela falou com o André, meu cunhado, conversou bastante com ele. E ele tava com medo, óbvio, que é uma mudança muito grande, mas ele foi mais flexível que eu. E também ele tinha uma promessa desde a infância dele, de que ele conheceria outras nações. Ele não fazia ideia de como isso ia acontecer, não via caminhos por onde isso ia acontecer, mas ele tinha essa promessa. E eu tava assim com o coração um pouco fechado ainda. E da mesma forma de quando a gente foi de Goiânia pra Bahia, eu pedi pra Deus me dar uma resposta clara, se era da vontade dele que a gente tomasse esse caminho e se fosse para ele colocar alegria no meu coração e preparar todas as coisas, porque a gente não tinha condição nenhuma, e se não fosse da vontade dele para colocar paz também no nosso coração e tomar uma providência ali mesmo, onde a gente estava, enfim. E graças a Deus a resposta veio muito rápido e de uma forma muito clara pra gente, deu muito alívio de saber que Deus estava nos nossos planos, que ele ia preparar todas as coisas e que era um sinal verde pra nós e era uma saída que a gente tava tendo, me deu um certo alívio,
mas ao mesmo tempo me deu assim um pesar de todos aqueles medos, né, aquelas coisas de abrir mão, a dificuldade da mudança, né, que eu tenho. E eu fiquei, ai meu Deus, tu deixou mesmo, Senhor, agora eu tenho que ir. Então vamos, né? Então vamos agora começar a executar o plano, né, da minha irmã, o plano, meu Deus do céu. Aí primeiro a gente tinha que ir embora pra Brasília, porque não tinha mais como a gente ficar lá na Bahia. A gente ia ter que ir pra Brasília, a gente não tinha nem condição de ir pra Brasília. Meu pai foi buscar a gente, fez uma viagem super longa de Posse até Feira de Santana. Buscou a gente, a nossa mudança, que cada vez que a gente ia mudando, inclusive, ia ficando mais curtinha nossas bagagens. E ele buscou a gente, levou, deixou a gente lá em Brasília. Chegando em Brasília, nós ia fazer nossos passaportes, esperar a resposta do seguro do carro para ver se ia ter o reembolso. Com esse dinheiro, se tivesse esse reembolso, a gente ia comprar a passagem do André, pelo menos, a minha e a do David, Deus ia prover depois, pagar algumas dívidas e quitar o carro. E o que era esse plano? Meu Deus do céu. O plano era o seguinte: primeiro vinha o André como turista, meu cunhado conseguiu uma carta convite para ele vir. Ele conhecia muitas pessoas aqui e tal, conseguiu essa carta convite pro André vir e conseguiu um emprego para ele aqui também, pelo menos para ele chegar aqui, ter um contrato de trabalho e dar entrada na documentação dele. E assim, eu e o David viria depois com um reagrupamento familiar. Esse era o nosso plano inicial, pra ficar tudo certinho, tudo como a lei permite, nada de viver ilegal, fugindo de imigração, aquele terror todo que eu pensava. Nos nossos planos era que dentro de 3 meses ele organizaria toda essa documentação e depois vinha eu e o David, né? Dentro de 3 meses. Tá bom, querida. Vou explicar pra vocês depois o desenrolar desse plano. O seguro do carro fez o reembolso, fizemos conforme tinha planejado, o André comprou as passagens dele e ele ficou 2 meses em Brasília até vir para Portugal. Ele passou na imigração como turista, foi tranquilo, graças a Deus deu tudo certo, mas quando ele chegou aqui, ele encontrou muita dificuldade para fazer a documentação, porque não era assim exatamente da forma que a gente estava esperando, muita burocracia, muita demora, foi bem mais difícil do que a gente imaginava. E lembrando que em nenhum momento a gente veio iludido achando que seria fácil. Desde o início minha irmã sempre deixou claro pra gente: olha, Portugal não é o melhor lugar da Europa para vocês ficar rico, ganhar dinheiro, não sei o que, é uma saída que eu tô vendo pra vocês pra de repente melhorar as coisas e tal. E, enfim, a gente em momento nenhum veio iludido achando que seria fácil. E mesmo estando preparado de que seria difícil, a gente chegou aqui e ainda encontrou mais dificuldade do que a gente esperava. Principalmente nessa questão de documentação, que, querendo ou não, é a base de tudo. Então, a nossa expectativa para a documentação ficar pronta seria uns 3 meses, porque a minha irmã, ela tinha informação da época que ela viveu aqui, que era bem diferente. Então, chegando aqui, hoje tá uma burocracia muito grande, uma demora e tal. E na realidade, o documento do André demorou 1 ano e meio para sair. Quando nós vimos que estava bem demorado, estava bem complicado, a gente não fazia nem ideia de quando que ia sair essa documentação, a gente começou a pensar na possibilidade de eu e o David vir como turista, que a gente não queria. Eu tava me borrando de medo de passar na imigração como turista. Eu queria vir já toda bonita, né, de reagrupamento familiar. Não queria passar perrengue, não. Aí a gente começou a pensar nessa ideia de eu e o David vir como turista, porque não tinha previsão de quando a gente poderia vir se fosse esperar o documento. Então, na fé, a gente fez um empréstimo e comprou as minhas passagens e a do David. E fomos correr atrás de uma carta convite pra mim, porque eu falei, olha, eu até vou como turista, mas sem carta convite eu não tenho coragem. Eu falava que não tinha coragem, mas capaz que até tinha, porque, oh meu Deus do céu. Aí a gente foi, a saga da carta convite, meu cunhado tentou com várias pessoas que ele conhecia daqui. A gente não queria pedir para as mesmas pessoas que tinha enviado pro André, porque eles já estavam ajudando muito a gente. Vamos incomodar outra pessoa agora, né? E foi muito difícil, meu cunhado falou com várias pessoas, não deu certo. Nem todo mundo se dispõe a ajudar e também ninguém é obrigado, né? E o André, assim, no 45 minutos do segundo tempo, como uma luz no fim do túnel, ele lembrou de uma irmã que ele conheceu aqui e falou com ela, com a cara e com a coragem. Ela nem conhecia a gente direito, ele falou com ela e ela aceitou fazer a carta convite pra gente. Foi um anjo que Deus colocou na nossa vida e ela fez muito mais do que a gente tinha pedido, que foi a carta convite. Ela foi até buscar a gente no aeroporto. Eu acho que ela deve ter até pensado, nossa, eu vou lá ver pelo menos a cara desse povo, quem que é, né, que pede ajuda assim, nem sei quem é.
Mas aí viemos eu e o David com a carta convite, entramos como turista, passamos na imigração, que era o assim, acho que o maior medo que eu tinha na época. E foi aterrorizante pra mim. Eu sei que tem pessoas que passam muito mais perrengue do que eu, mas na época, do jeito que eu tava, gente do céu, foi terrível. Eles fizeram muita pressão, mas graças a Deus eu passei. Passei? Passei, gente! E todo esse processo que a gente passou desde o acidente do André, que foi quando tudo começou a movimentar para esse lado, foi 7 meses. Foi muito rápido tudo isso. E eu vejo também que é tudo cumprimento da palavra de Deus desde antes de acontecer o acidente com o André, que a gente já tava passando dificuldade. Eu sempre falava, eu vou vir por caminhos que vocês não imaginam. Realmente a gente não imaginava. Pra mim foi uma luz no fim do túnel, uma saída que a gente encontrou na busca de uma vida melhor pra gente, principalmente pro nosso filho. Com certeza foi um caminho de Deus na nossa vida, foi preparação dele, ele que deu a condição pra gente, que a gente mesmo de nós não tinha nada. Tem valido a pena, por mais que não é fácil, tem sim muitas dificuldades todos os dias, mas a gente foca nos objetivos, né, e foca nas promessas que Deus fez na nossa vida, que é o que nos sustenta e mantém a gente firme na hora da dificuldade. É isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!